Oi, gente, mais uma vez aqui com vocês para o nosso desafio de um livro por semana. E essa semana eu vou falar para vocês de um livro que é muito especial para mim, porque foi o primeiro livro de bruxaria que eu li, né? Que é A Cozinha da Bruxa, da Márcia Frazão. Esse livro aqui é muito legal e ele foi especial para mim, assim. Eu me lembro que mais ou menos em 95, e portanto eu tinha 16 anos, eu vi uma entrevista, eu li uma entrevista da Márcia Frazão, era uma reportagem, uma entrevista, eu não sei direito, mas era uma matéria em que a Márcia Frazão falava sobre bruxaria na revista Planeta. E foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa falando de bruxaria, e inclusive uma brasileira, né? E eu achei aquilo encantador. Eu costumo dizer que a gente já nasce esquisito, né? A gente já nasce estranho já. E de repente só faltava a gente se encontrar, e a gente vai desde sempre fazendo coisas relacionadas à arte, sem saber que na verdade o que a gente está fazendo é praticando bruxaria, né? Da maneira mais inocente e ingênua que a gente pode fazer. Esse livro aqui é um livro fininho, ele tem, deixa eu ver aqui, tem mais ou menos 160 páginas. Quem editou esse livro foi a Berta Brasil, e essa edição que eu tenho aqui é a 11ª edição, então foi um livro bastante difundido, assim, né? O termo bruxa de cozinha foi amplamente desenvolvido a partir dos livros da Márcia Frazão, porque ela vai falar da bruxaria, assim, de uma forma muito de viver, né? De viver a bruxaria no dia a dia. Você não vai encontrar nos livros dela como traçar um círculo mágico, coisas assim que hoje são muito difundidas. Você não vai encontrar um manual de técnicas, não é assim que funcionam os livros dela. Os livros dela é muito de contar história, ela fala muito da vida dela, fala muito das avós que foram importantes. Então é muito gostoso de ler. E fala que ela escreve bem pra caramba. E na minha opinião é uma delícia ler os livros da Márcia. Eu acompanhei durante algum tempo os livros dela, e depois eu deixei de acompanhar e fui ler outras coisas também, porque na minha opinião a parte que fala de manual, é importante a gente saber também, né? Ele é dividido em algumas partes aqui, que ela começa aqui no sumário. O que é uma bruxa, considerações mágicas, onde tudo começa, transformando sua cozinha, seguindo o horário dos astros, incensos, modo de fazer e seus usos, pequenos segredos mágicos, receitas mágicas, conclusão, índice de receitas e leituras úteis. Então, assim, é um livro muito gostoso. Ela vai pegar, é muito legal aqui as receitas que ela dá. Por exemplo, ela vai pegar aqui, ó, na página 97, Divinas Maçãs. Então, ela trata o próprio alimento como um feitiço, né, como algo mágico. Ela vai pegar, então, os ingredientes e vai colocar lá 4 maçãs. Ela coloca Vênus, então ela coloca ela lidando muito com o Paracelso, fazendo a relação com os estudos de Paracelso e a botânica oculta, que também vamos ter a oportunidade de falar desse livro aqui, que ele é super importante para os bruxos herveiros aí, é uma corrente muito forte, muito legal. Ela vai dar então as correlações planetárias de cada alimento, de cada ingrediente dos feitiços, né, dos quitutes enfeitiçados aqui dela, né. E aí ela vai falar, por exemplo, realiza esse feitiço numa hora de Vênus e num dia da Lua, né? Um dia da Lua, segunda-feira, né? Esse feitiço é um potente filtro de amor, pois há uma forte conjunção de Lua e Vênus. Então ela vai dar, assim, ela dá toda a preparação antes de você cozinhar. E sempre no finalzinho, ela fala pra gente consagrar o alimento a alguma divindade. Então, esse aqui das Divinas Maçãs, por exemplo, ela consagra esse feitiço a Ísis. Então é muito bacana, gente, é muito gostoso, assim. De novo, repito, você não vai achar aqui um livro de bruxaria como um manual, receitas vocês vão achar, né? Não, vocês não vão achar que um manual vai ter lá sobre a roda do ano, sobre Deus e deusa, sobre conceitos de paganismo e bruxaria, o que é isso. Não é isso que vocês vão encontrar aqui. Vocês vão encontrar a poesia que é ser uma bruxa, ser um bruxo. Que eu acho isso, assim, fantástico, fenomenal. E as palavras da Márcia, não importa
quem é a pessoa, assim, se ela vive isso, não vive isso na vida dela, pouco me importa, eu não conheço a Márcia Frazão pessoalmente, nem nada, mas assim, todas as coisas que ela me ensinou através dos seus livros, eu guardo aqui no meu coração, né? Eu guardo no meu coração com muito carinho mesmo. Talvez, eu não posso dizer, mas talvez eu arrisque dizer até que ela não veja a bruxaria como uma religião, né? Mas como um estilo de vida, como uma filosofia de vida. Eu não sei, não posso afirmar, mas me dá essa sensação. Com certeza eu não sou o tipo de bruxa que ela concorda, mas também não me importa, eu sou do meu jeito e eu procuro levar comigo as coisas que eu aprendo, assim, né? E a Márcia Frazão, ela me ensinou muito nesse sentido. O que é o viver bruxa, né? O que é ser uma bruxa de verdade, assim. Então, é algo que a gente pode refletir bastante e eu procuro trazer isso pra minha vida. Trazer isso pra minha vida, pro meu sacerdócio, pra minha entrega no caminho dos antigos. Eu comecei com os livros da Márcia Frazão, tem aquelas pessoas que começaram com os livros do Paulo Coelho, depois tem aquelas pessoas que começaram com os livros do Claudinei Prieto, depois teve gente que começou com o Aya de Vanfeu, e assim vai, né? E assim vai, e assim, eu acho que essas pessoas, independente de vocês concordarem ou discordarem, a gente tem que respeitar que eles foram grandes desbravadores para muitas pessoas. Concorde você, discorde, goste dessas pessoas ou não, foram grandes desbravadores. E a minha grande desbravadora foi a Márcia Frazão. Foi importante pro meu caminho, sim. Acho muito legal também a foto que tem atrás do livro, assim, que é a cozinha dela. Eu vou tentar mostrar de pertinho pra vocês. E é muito legal, assim, de ver, né, aqui. As coisinhas, assim, a janela, os detalhes. É bem uma cozinha de bruxa mesmo, né? Eu gostaria de ler um trechinho aqui, muito legal, sobre algumas coisinhas que ela fala. E eu gostaria de dedicar esse trecho a Audrey, que conversou comigo ontem. Audrey, esse trechinho aqui é especialmente pra você, tá bom? Um beijo. Talvez para você que esteja penetrando pela primeira vez neste maravilhoso caminho da magia, algumas coisas possam parecer confusas e sem sentido. Eu também passei por isso, pois vim de um caminho existencial muito lógico, onde tudo tinha uma explicação racional e científica. Eu havia cursado uma universidade de filosofia, era portanto uma pensadora. Logo, aceitar a existência de um simples gnomo me era coisa de um pensamento primitivo e desprovido de lógica. Para mim, o mundo era aquilo que podia explicar racionalmente. Tudo tinha que ter um fundamento teórico e eu vivia perdida em livros e teorias. Quando me mudei para Friburgo, as coisas começaram a modificar suavemente todo o meu universo de pensamento. Lembro-me muito bem da minha primeira noite na nova casa. Havia um cheiro muito forte e eu não sabia distinguir se era do riacho que passava atrás da casa ou do jardim. Acontece que este cheiro era real. Eu podia senti-lo escorrendo entre os meus dedos, fazendo cócegas em meu pescoço. Neste dia, alguma coisa modificou dentro de mim e trago este cheiro até hoje como uma deliciosa lembrança da minha entrada na bruxaria. Claro que no início relutei muito em aceitar o caminho da magia. Era extremamente confuso para mim aceitar uma realidade que eu não podia explicar. Chegava até a rir de quem me relatasse alguma experiência mágica. Tudo era tão fantasioso para mim que passei a classificar os amigos de psicóticos. Mas quando me via sozinha em minha horta, remexendo a terra, replantando mudas, podia sentir uma presença muito forte em minha volta. Era como se o lugar estivesse povoado de criaturas que eu não podia ver, mas sabia que estavam lá. Você pode imaginar o que tudo aquilo provocou em mim, eu, um espécime perfeito de pensamento racionalista. Cheguei a pensar que estava ficando louca e muitas vezes tive a tentação de retornar ao divã do meu analista. Aos poucos fui aprendendo a compreender esta nova realidade. Comecei a ler livros específicos em que um novo mundo me era mostrado. Lembro-me da minha primeira leitura de Paracelso, este fantástico bruxo das plantas. Outro que me abriu as portas foi David Ferren, com seu Living with Magic. A realidade tornou-se algo mais do que eu podia ver ou explicar racionalmente. Um mundo maravilhoso e estranho se abriu para mim. Nele fui penetrando suavemente, sendo fisgada aos poucos, e, quando me dei conta, estava totalmente envolvida. Como passei por muitas dúvidas, muitos questionamentos, eu gostaria de relatá-los para ajudar você, que está penetrando agora no suave caminho da bruxaria.
Algumas coisas eu deixarei de contar, não por charme, mas por não querer estragar o seu prazer em descobri-las. Então, gente, isso aqui é pro pessoal que às vezes ele nem tá começando tanto caminho, né? Já trilha um pouquinho, mas às vezes a gente tem em determinados momentos da nossa vida, e eu acredito que isso faça parte de todo o processo iniciático na bruxaria, que é de você pôr em xeque, né? De você refletir e pensar, será que eu tô ficando louca, né? Será que eu tô pirando, meio... né? Eu acho que isso faz parte de todo o nosso desenvolvimento espiritual. E a Márcia aqui, então, ela vai relatar algumas experiências malucas que ela teve, mas que foram importantes porque comprovaram que que na verdade, sei lá, acho que a gente é estranho mesmo e doido, mas o que importa é que a gente é feliz, né? Assim. Este livro aqui, então, eu recomendo para vocês enxergarem a bruxaria através da poesia, através de enxergar os mistérios no dia a dia, né? Em cada dia que a gente acorda, levanta, sai, vai trabalhar, vai fazer as coisas, cuidar dos filhos e, sei lá, tomar um chopp com os amigos. Ser um bruxo, ser uma bruxa é, na minha opinião, conseguir enxergar a vida através dos grandes mistérios dos deuses. E os livros da Márcia Frazão foram, assim, fundamentais para que eu pudesse compreender isso na minha vida, e eu indico com muito carinho para vocês, tá bom? Um beijinho para vocês e até semana que vem.